Justiça do Estado do Ceará, hoje, 22 de maio de 2024. Ele é o primeiro, doutor, viu? Esse é o primeiro aqui. Desejo uma boa tarde a todos. Boa tarde. Aqui no modo presencial e virtual, na ordem decrescente de antiguidade, no Tribunal de Justiça, desembargador Emanuel Leite Albuquerque, nosso decano, desembargador Raimundo Nonato Silva Santos, desembargador Francisco Mauro Filho Liberato, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia, desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, encontra-se merecidas férias. Em gozo de férias, portanto, a ausência justificada retorna no final do mês. Já para a sessão do dia 29 estará presente. Cumprimento a doutora Ana Bastos, nossa digna procuradora de justiça, aqui à minha direita. Cumprimento mais uma vez também a doutora Maria Cristina, nossa defensora pública. Boa tarde. Sempre aqui atuante na primeira Câmara de Direito Privado. A nossa secretária, Jennifer. Agradecer mais uma vez a doutora Lia, que nos ajuda aqui, nos auxilia nos trabalhos ainda. Agradecer ao desembargador Emanuel por essa compreensão também. E todos os membros da nossa secretaria, que é muito competente, muito diligente e muito trabalhadora. Cumprimento o senhor policial militar, que está aqui sempre também nos ajudando. Colegas, temos a ata da sessão do dia 15 de maio de 2024 para apreciá-la. Pela aprovação. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação, presidente. Bom dia, desembargador Emanuel. Bom dia, desembargador Carlos. Carlos Augusto, bom dia. Bom dia, boa tarde. Desembargador. Boa tarde. Boa tarde, desembargador Emanuel. Doutora Cristina. E aqui, Boa tarde. os que já estão presencial, estou só olhando aqui, já estou cumprimentando. Então, a ata aprovada nos termos em que confeccionada. Temos alguns feitos retirados de mesa e alguns também retirados de pauta, mas eu vou deixar para fazer a leitura, a discriminação dos mesmos, tanto de mesa como de pauta, ao final da sessão, de forma resumida, mesmo porque os eminentes advogados e as eminentes advogadas já têm ciência, porque esse mesmo roteiro, eu estou aqui com ele, está aí na mesa de Vossas Excelências. Então, basta uma consulta rápida e os senhores advogados e as senhoras advogadas saberão quais foram retirados de mesa e de pauta. Então, já prosseguindo aqui, para que a gente otimize os nossos trabalhos, temos um pedido de preferência sem sustentação oral. É esse, Badal, no caso? É o 258, né? Oh, desculpe, 283, né? Vossa Excelência pode até... READ e... Pois não. Então, pedido de preferência, que já foi iniciado o julgamento, é apelação civil de Fortaleza, número SARG 0524-337-68-2011, de 806-0001, que figura aqui como apelante e apelada. EAD, Serviços de Representação Ilimitada, também como apelante e apelado, o Banco Itaú Card S.A., de relatoria de desembargador Carlos Augusto Gomes Correia. É o 283, colegas, na nossa ordem. Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra? Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores advogados. Boa tarde. Esse processo, Excelência, eu estou decotando da sentença
a condenação como representante comercial, por entender que a apelante e também a apelada, né, não faz jus à representação comercial. No mais, estou mantendo os demais termos da sentença como proferida. Então, é conhecendo e não provendo o apelo da EAD, Serviço de Representações, e o apelo do banco, conhecendo e O apelo do banco parcial. parcial. Pois não. Vereador Emanuel. Vamos votar. Vossa Excelência. Eu vou pedir a vista, Excelência. Pois O não. processo é meio... Tem essa... Não, fica à saber se vontade, é representante Excelência. comercial ou se Fica à é... vontade. Tem o representante comercial e tem o... tem o outro nome aí que tem que ver se seria um ou O outro. contrato, Excelência, foi na sessão anterior, até eu fiz a observação. O contrato foi firmado como correspondente comercial. Correspondente. Pronto. Aí tem essa dúvida aí, mas o contrato não fala em nenhum momento de representação comercial, mas Vossa Excelência fará o exame por ocasião da vista. Eu trarei, ainda pega esse mês. Trarei na próxima. Não, a questão da produção, a produção da gente, não é? Pois não. Se Deus quiser. Então, anuncio o resultado. Anuncio. Precisa republicar? Veio da semana passada, né? Tá certo. Então, exatamente. Porque houve a citação na semana passada, hoje tira que se dá, como o julgamento não vai ser suspenso hoje pelo pedido de Vossa Excelência, será republicado. Está correto. Pois não. Não, eu vou anunciar aqui o resultado, lógico, né, do julgamento que foi suspenso. Mas após, então, o resultado do julgamento, após o eminente relator conhecer e não prover o apelo de EAD, serviços de representações de militada, e de conhecer e prover parcialmente o apelo do Banco Itaú Card S.A., o eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque pediu vista dos autos. Então, o julgamento fica suspenso. O relator afirma que o voto será inserido após o final da sessão, inclusive haverá nova publicação em pauta, em virtude de já ser a segunda sessão. Cientes os eminentes advogados aqui presentes. Então, vamos agora aos pedidos de sustentação oral. O primeiro deles é o agravo instrumento de Fortaleza, gravante DRA, agravado DMSRRPF de AMS. Relatoria do desembargador Carlos Augusto. Número SAI 063-2846. 7.23.806.0000. É o 239, colegas, da nossa ordem. O agravado, requerido de sustentação oral, através da doutora Ana Regina, doutor Juliana Augusta. Ana Regina. Boa tarde, doutora. Doutora Ana Regina Almeida de Magalhães, OAB, Ceará, 24.727. Está aqui presente. Doutora Ana, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, a fim de que nós possamos passar de logo para a sustentação oral? Sim, Excelência. Não. A Câmara agradece e eu passo a palavra a Vossa Excelência, que dispõe de até 15 minutos. Okay. Boa tarde a todos. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda Câmara, desembargador Francisco Mauro Ferreira Liberato, excelentíssimo relator, desembargador Carlos Augusto Gomes Correia,
eminentes desembargadores aqui presentes, excelentíssimos membros da Procuradoria de Justiça, excelentíssimos senhores servidores, caros colegas advogados aqui presentes e demais autoridades que estejam, meus cumprimentos. Bem, não vou nem utilizar, Excelência, do tempo todo disponível diante da ausência de complexidade da demanda, né? Trata o presente recurso de um agravo de instrumento que visa reduzir o valor de alimentos provisórios fixados inicialmente nos autos de origem, certo? A gente está tratando aqui de um menor alimentando de 10 anos, filho único de seus genitores, sendo a mãe médica, o pai empresário, e nos autos de origem foram fixados alimentos provisórios no montante de 6 salários mínimos acrescidos do pagamento do plano de saúde. No agravo de instrumento, o genitor alimentante recorreu, pedindo a redução para 4 salários mínimos, excluindo a obrigação do plano de saúde. Contudo, o alimentante apresentou, e foi o que fundamentou a decisão que minorou o valor dos alimentos, um imposto de renda pessoa física como comprovação da sua renda mensal e da sua capacidade financeira, olvidando-se de informar que é empresário, possui 10 empresas vinculadas ao seu CPF, sendo uma delas de maior porte de transportes, né, de ônibus de luxo, que é a Via Luxo Transportes, sendo ele o único sócio. E toda a sua vida patrimonial e pessoal é feita através do uso dessa empresa, como, por exemplo, o seu carro de uso pessoal, uma Hilux, é no nome da empresa, uma busca simples no CPF da empresa, através dos diversos sistemas de buscas que temos disponíveis, apresentou 15 veículos vinculados ao CNPJ dessa empresa, sendo eles, quase todos, em sua maioria, ônibus de luxo de grande porte. Então, nós estamos diante de um caso tão comum nas demandas familiaristas, né, em que empresários possuem renda pessoal diminuta, enquanto a sua renda empresarial é aquela que realmente mantém o seu sustento e o seu padrão de vida. E em sua petição, ele também tenta trazer a genitora, que tem condições, sim, financeiras de manter um filho. A genitora é uma médica, radiologista, exerce a sua profissão e ofere renda para que possa manter o seu padrão de vida. Contudo, aqui o que se busca não é diminuir a renda da genitora, mas demonstrar que ambos os genitores possuem condições de contribuir para o sustento do único filho deles, né? Tanto ela como ele só têm esse filho, tanto ela quanto eles possuem excelentes padrões de vida e o filho está acostumado a um padrão de vida que pode e deve ser mantido pelos genitores. Então, o que se busca aqui é o retorno dos alimentos ao patamar inicialmente fixados, tendo inclusive em folhas 468, um parecer favorável do Ministério Público para este retorno, diante de toda a vasta documentação probatória anexada aos autos. E é isso. Eu agradeço a atenção de todos. Obrigada. Não, doutora Ana. A Câmara também agradece a sustentação oral de Vossa Excelência. Passo, na sequência, a palavra ao relator. Senhor presidente, eminentes pares, a doutora Ana Regina, parabéns aí pela sucinta sustentação oral. Mas, senhores, é um agravo de instrumento, um processo que ainda não foi, ao que se sabe, sentenciado, sim, e a relatoria reduziu de 6 salários para 4,5, entendeu? E a nossa proposta de voto é tão somente para reduzir, dada a condição de ambos os genitores, de 6 para 4,5. Claro que numa posterior apelação, né, como os alimentos podem ser, como nós sabemos, revistos, entendeu? Mas no momento, diante do conjunto probatório existente no processo, ambos, como a doutora colocou, têm condição, e me convenci de que, por enquanto, 4,5 salários mínimos seria o suficiente para a manutenção do menor. É o voto. Por nome do Padre Carlos, Padre Emanuel, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu vejo que é de bom tamanho. Eu até lembro que
Está lá, 4,5, que corresponde a 5.000 alguma coisa. Né? E que é como Vossa Excelência acabou de falar. É o momento. Poderá vir um outro momento que seja mais favorável, né? 6.300. Mas só tem mais alguma coisa aí. Quem falou aí? Até então. Foi em cima mesmo do salário, né? O som, desembargador Carlos Augusto. O microfone, não, presidente. Desembargador Nonato, desembargador, não, pode. Ótimo. Pode falar, presidente. Emanuel. Não, mas tem. Pode ir. Não, é porque foi de 6. Né, como o desembargador Nonato deu o microfone. Assim para ele. Só em relação à redução, não foi só isso aí, né? Só isso mesmo, de 6 para 4,5, né? Até porque isso, Foi só isso aqui que eu vi na parte positiva. Ainda virá aí a sentença e, creio eu, né, pelo desenrolar aqui do processo, com certeza haverá apelação, haverá... Até o juiz, quando fizer a dilação probatória, se for o caso, verdade, já pode ir lá alterar. Então, acompanho o excelência relator, parabenizando, mantendo o que já foi fincado aqui no sistema provisório. Presidente Emanuel, desculpe se eu fui enfático na minha voz no começo aqui. Não. Eu tenho um vozeirão aqui, aí eu sempre... A fono disse que eu era muito aguda, né? Desculpe, mas faz parte, né? Pois não, desembargador Raimundo Nonato, como vota Vossa Excelência? Acompanho o relatório, senhor presidente, reduzindo de 6 para 4,5 neste momento. Depois, em uma outra ocasião, a gente verifica. Pois não. Então, anuncio o resultado. Agravo instrumento conhecido e parcialmente provido nos termos do voto do eminente relator, desembargador Carlos. A decisão é unânime. Julgamento se encerra neste momento. Eu agradeço mais uma vez a presença da doutora Ana. Parabenizo-a também mais uma vez por sua sustentação oral. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Então, chama julgamento agora pela ação CID Fortaleza, proveniente da antiga vara do desembargador Emanuel Leite Albuquerque, 22ª Vara Cível. Isso. O Ilo, né? Se lembra logo? Grande cidadão e magistrado de escola. Que eu tive a honra de substituí-lo, né? Foi. Amizade aí verdadeira mesmo. Então, apelação civil de Fortaleza 01-80-939-71-2016-806-0001. 111, colega, de minha relatoria. Saúde, residência, atendimento médico limitado. É apelante e apelada. E medical, comércio, locação, serviços, importação e exportação, equipamento médico limitado, também é apelante e apelado. E, finalmente, Telefônica Brasil S.A., também é apelante e apelada. Telefônica Brasil, salvo engano, é a Vivo. Isso, não é isso, doutor? É de minha relatoria, quem requeriu a sustentação oral foi o doutor Rodrigo Ribeiro Antunes, OAB Ceará, 37.178. Confere, doutor? Confere. Vou aumentar aqui meio ponto. Aqui cadê meu resumo, doutora? 5. Mas a doutora ali começou com 8 já. Começou lá em cima, foi. Começou muito, muito alto. A doutora Ana estava aqui nessa época, se recorda. Doutor Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, senhor. Vai, Vossa Excelência? Tudo bem, graças a Deus. Prazer tê-lo aqui conosco, na nossa querida primeira Câmara
de direito privado. Doutor Rodrigo, antes de passar a palavra de Vossa Excelência, não precisa dizer, mas eu vou dizer. Não precisa dizer, mas estou dizendo, né, desembargador Carlos, que Vossa Excelência tem o direito de realizar a sustentação oral, né? E é tanto que requereu a tempo e modo de estar aqui presente, e eu tenho certeza apto a representar bem o constituinte de Vossa Excelência, que é a saúde, residência e atendimento médico limitado, não é isso? Isso. E a medical, eu peço com uma espécie de sucessão, né? Isso. Entre a medical e a saúde. Bom, doutor Ítalo. Doutor Ítalo, o processo hoje é cooperado, é um diálogo, né? O juiz sempre deve ouvir, ponderar aquilo que os litigantes trazem ao feito, né? E é bom isso. Isso é uma decisão mais legítima. Então, doutor Ítalo, em resumo, doutor Ítalo, a minha proposta de voto, doutor Ítalo, é no sentido de fato, Vossa Excelência, quando eu digo Vossa Excelência, eu constituinte de Vossa Excelência, lógico, né? Tem razão na peça de apelação. O juiz era para ter também julgado procedente a indenização por dano extrapatrimonial. Perfeito. Ou dano moral, e eu assim estou fazendo, estou fixando-a em R$7.000. Levei em consideração, doutor Ítalo, desculpe, Rodrigo. Isso. Cedo eu tirei Ítalo agora, não foi? Doutor Rodrigo. Levei em consideração aqui as nuances da causa, uma pessoa jurídica, de fato houve uma inscrição indevida dos cadastros de mal pagadores ou inadimplentes, como queira. Levei de fato aqui a uma ofensa ao bom nome da pessoa jurídica, justifica-se a indenização por dano moral, não no patamar muito elevado, mas R$7.000, inclusive levando em consideração a data da propositura da ação, que já temos quase 8 anos, não é? Então, a relação aqui era contratual, os juros fluem a partir da citação, e a nossa Câmara aqui, ela também leva em consideração, quando vai fixar esse montante, esse fato. Qual fato? A data em que haverá incidência dos encargos moratórios, juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC, que é o índice que comumente nós adotamos aqui, a partir do seu arbitamento, que aí é uma simulada, e a outra é a lei, né? Perfeito. Então, esse valor, lógico, a gente tem uma prospecção não exata de Bardol Carlos, mas é um valor que a nossa Câmara entende razoável. Com relação a outro pedido, doutor, que é da portabilidade, Isso. não é isso? Isso. Esse da portabilidade, eu estou indo, desculpa a expressão, a forma de falar, não muito técnica, mas estou indo com o juiz, que eu não vejo essa portabilidade, ela pode ser feita a qualquer momento. Eu não vi aqui nos autos nenhuma resistência, nenhum empecilho. Me permita só um momentinho. Não, tranquilo. Aí depois, se Vossa Excelência quiser, é aquilo que eu falei no começo. Vossa Excelência tem todo o direito de sustentar. Tá certo? Então, doutor, a proposta de voto, por hora, já está unânime, é essa. Inclusive, estou majorando os honorários para 15%. Perfeito. Aí eu indago se primeiro Vossa Excelência declina da leitura do relatório. Declino. E a citação, quer fazer? Não, perfeito. Queria só fazer um adendo da questão da... Concordar também com o senhor. Não. Primeiramente, boa tarde a boa todos. Foram 32 linhas e hoje apenas 9 que ainda estão no nome vinculado à telefônica. Então, com o tempo, eles foram realmente abrindo. Então, perfeito, eu concordo com a decisão do senhor. Pois não. E dispenso a sustentação. Eu agradeço a Vossa Excelência e eu anuncio aqui o resultado do julgamento, apelo da saúde, residência, atendimento médico limitado e outro, conhecido e parcialmente provido. E apelo da Telefônica Brasil S.A., conhecido e não provido. A decisão é consensual
O julgamento está encerrado. Eu agradeço tanto a presença do doutor Rodrigo, quanto a ponderação aqui às minhas palavras. Perfeito. Obrigado. Nada, doutor. Então, vamos chamar julgamento agora agravo interno civil de Sobral, terra do Heráldica Sobral, né? Terra do desembargador José Ricardo Vidal Patrocínio, né? Natural de lá, do José Ricardo. Ainda tem Meruoca, né? Passeava, né? Pois não. Você tem certeza? Sim. Ele dizia que era da Heráldica Sobral, não era? Não é esse, Bador Castro? Isso aí, mas disse que tinha nascido lá em Sobral. Mas não. Eu sempre. Ele elogiava muitos. Elogiava não, que ele é vivo, né? Desculpe. Desculpe, ele é vivo, graças a Deus. Né? Ele elogiava muito, mas eu não sabia de Bador, não. Okay? É. De uma oratória também espetacular, né? Memória e oratória, né? É verdade. Então, chama julgamento agravo interno civil de Sobral, agravante Maria Socorro de Vasconcelos Carneiro, gravado Banco Bradesco S.A. Relator desembargador Emanuel. Eu estou abreviando o nome de Vossa Excelência, sem procuração de Vossa Excelência, mas só para otimizarmos aqui os trabalhos, né? Para não ficar repetindo toda a vida os nomes de Vossa Excelência por inteiro, né? Por extenso, completo, né? Mas todos nós sabemos, né? O número é SAG 063-8475-31-2023-806-0000/50.001. Relator Emanuel. Número 51. 51. Doutor Hernando Garcia da Silva Júnior, AB Ceará, 19.253. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor Emanuel, você quer dialogar com o eminente advogado? Posso? Doutor Hernando, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Excelência. Tudo bem? Tudo bem. Prazer tê-lo aqui. Obrigado. Mais uma vez na nossa primeira Câmara de Direito Privado. O primeiro, Vossa Excelência declina da leitura do relatório? Relatório, sim. Pois não. E eu observo aqui, eu faço parte da turma julgadora, desculpe, e com muito gosto, Bador, de apreciar também, né, os votos de Vossa Excelência, do desembargador Raimundo Nonato. Eu observo aqui que Vossa Excelência defende os interesses da Dona Maria do Socorro, não é isso? Doutor? Isso. Agravante, e o agravo está sendo provido. A decisão já está unânime, não é? Então, o resultado do julgamento favorece a constituinte de Vossa Excelência. Vou ler o dispositivo, com licença de Vossa Excelência, Bador Manuel. Ante o exposto, o dispositivo. Com este recurso, e em juízo de retratação, dou-lhe provimento reconhecendo a tempestividade do agravo instrumento. Ok. Satisfaz por hora. Satisfaz, Excelência. Vossa Muito Excelência. obrigado pela atenção. Boa tarde a Então, todos. declino também da sustentação, Sim. né? Declino também. Só para efeito de registro. Tá. Muito obrigado. Obrigado a todos. Então, anuncio o resultado do julgamento. Agravo interno cível conhecido e provido. Retratação realizada nos termos do voto da relatoria do desembargador Emanuel. Julgamento encerrado. Vamos ao 112. É de minha relatoria. Chama julgamento agora a apelação cível de Maracanaú, terceira vara civil da comarca, referida. Apelante DBV, Comércio e Material Hospitalar Limitada, ME. Apelada Delfa Indústria e Comércio de Acessórios do Vestuário Limitada. 112, colegas. SAG 00533922492020 8060117.
doutora Dalila Drizana Gomes Gonçalves, OAB Ceará, 48.746. Isso, correto. Postulou a tempo e modo sustentação oral em prol da apelada Delfa. Boa tarde, doutora Dalila, tudo bem? Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Como vai, Vossa Excelência, está bem? Bem, graças a Deus. A Câmara fica satisfeita em ver Vossa Excelência aqui bem para realizar essa sustentação oral. Mas, doutora Dalila, a votação já se encontra unânime, uma singela, muito singela proposta de voto encaminhada por mim para os meus pares aqui, no caso, desembargador Carlos e desembargador Emanuel. Reitero, já se encontra unânime, sem qualquer divergência, sem discrepância de votos, desembargador Carlos. E é no sentido de conhecer e não provir. Excelente. O recurso de apelação. Inclusive com uma majoração da verba honorária. Uma majoração razoável, está a 14%. Ok. E aí eu indago se fazer logo a segunda pergunta. Porque se Vossa Excelência declinar da segunda pergunta, automaticamente declinou da primeira, que é a leitura do relatório. Vossa Excelência Embutida. declina da sustentação oral? Sim, sim. Pois não. Esse era o interesse. Então, agradeço a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Então, anuncio o resultado do julgamento, com apelo conhecido e não provido. Decisão unânime. Obrigada. O julgamento está encerrado. Vamos continuar aqui com 33. Agora. É o agravo interno cível de Canindé, na segunda vara. Agravante Juarez Leal dos Santos, microempresa. Gravado Banco do Nordeste Brasil S.A., relativo de desembargador Emanuel. É o 33. SAG 062 3032 40 2023 806 0000/50.001. Agravante Juarez Leal. De cria sustentação oral, está feito doutor Romero de Souza Lemos, OAB Ceará, 12.257. Boa tarde, doutor Romero. Boa tarde, Excelência. Boa tarde. Doutor Romero, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim. Olá, doutor Emanuel, tudo bem? Saudações. Prazer nosso, sempre. Nada. Dispenso sim, Excelência. Então, eu concedo a palavra ao senhor por até 15 minutos. Pois não, obrigado. Inicialmente, cumprimentar a todos, deixar o nosso boa tarde ao senhor presidente desta colenda Câmara, desembargador Mário Liberato. Gostaria de cumprimentar todos os desembargadores na pessoa do excelentíssimo senhor relator, eminente desembargador Emanuel Leite Albuquerque, cumprimentar a excelentíssima senhora procuradora, defensora pública presente, servidores públicos, colegas advogados, Polícia Militar e a todos que nos acompanham virtualmente. O agravo interno, excelências, foi intentado com o objetivo de reavaliar e reformar a douta decisão monocrática da relatoria, que considerou a perda superveniente do objeto de um agravo de instrumento que foi intentado contra a decisão do juízo de origem, o juízo de Canindé. Segundo a relatoria, através do desembargador Emanuel Albuquerque, teria havido perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em face de sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que extinguia um cumprimento de sentença. Entretanto, houve um equívoco praticado pelo juízo pioneiro em sentenciar como se a obrigação estivesse satisfeita na forma do artigo 924 do CPC,
entendendo que teria havido o pagamento integral da dívida por ocasião do cumprimento de sentença. Ocorre que não houve o pagamento integral. A sentença foi equivocada e, ao nosso humilde ver, induziu a relatoria a erro, porque não houve perda superveniente do objeto. Para se ter uma ideia, só de uma escala temporal, essa sentença se deu no dia 6 de junho de 2023, enquanto o agravo de instrumento já havia ocorrido em relação à decisão interlocutória que reduziu o valor da multa. O que ocorreu perante o juízo de primeiro grau? Houve um cumprimento de sentença, por força do descumprimento flagrante de decisão judicial por conta da parte adversa, agravada. A multa se acumulou durante 1 ano de restrições indevidas contra o nome da pessoa jurídica, ora agravante. Depois de 1 ano, essa multa atingiu um patamar, reconheço, elevadíssimo, praticamente R$780 mil. Desta feita, houve o cumprimento de sentença e o juízo de primeiro grau entendeu que deveria, de ofício, reduzir o valor da multa. E, neste sentido, entendo que também a multa atingiu cifra desproporcional e não razoável. Porém, a redução operada pelo primoroso juízo de primeiro grau foi igualmente, permitam-me assim pronunciar, não razoável e desproporcional, vez que a redução se deu de R$780 mil para R$10 mil contra um banco que deixou sob protesto indevido, acumulando preceito combinatório, mais de 1 ano o nome da empresa agravante restrita. Entendemos naquela ocasião que deveríamos agravar dessa decisão interlocutória, que reduziu de ofício a multa num patamar estratosférico, do jeito que não se deve admitir que a multa atinja valores tão elevados que possam conduzir ao enriquecimento sem causa, é também de se reconhecer que quem descumpriu a decisão judicial, menoscabou a decisão judicial, foi o banco agravado, gerando essa mesma multa. E reduzi-la de 780 mil para 10 mil reais é praticamente um prêmio ou um incentivo, permitam Vossas Excelências assim pronunciar, um incentivo ao descumprimento das decisões judiciais. Se um banco, com toda a capacidade econômica que tem, descumpre uma decisão judicial por mais de 1 ano e é condenado a pagar 10 mil reais a título de multa, ele se sentirá plenamente convidado a descumprir qualquer ordem judicial e tornar caótica a obediência às decisões emanadas do Poder Judiciário. Pois bem, intentamos o agravo de instrumento. O agravo de instrumento veio a este colém do Tribunal de Justiça, mas o juízo de primeiro grau sentenciou equivocadamente o feito, entendendo que a liberação dos 10 mil reais a título de alvará ensejaria o encerramento total do processo, quando houve tempestivamente o agravo de instrumento, atacando, hostilizando, questionando a brusca redução de 780 mil para 10 mil. Assim, a sentença deveria ter aguardado o julgamento por esta nobre casa do agravo de instrumento para poder depois se pronunciar acerca daquilo que este colém do tribunal viesse a determinar. Entretanto, quando aqui chegou o agravo de instrumento, a douta relatoria percebeu que havia sentença e, entendendo haver a sentença, entendeu que o processo já teria se encerrado com apreciação de mérito, ou seja, seria uma decisão terminativa, quando, na verdade, não o foi. Por isso, o agravo interno, que ora está submetido à análise, à apreciação de Vossas Excelências, ele visa exatamente suplicar ao nobre relator que possa, em juízo de retratação inicialmente, se não por decisão deste egrégio colegiado, rever exatamente a correção daquilo que nós chamamos um equívoco do juízo de primeiro grau. Deveria ter observado o julgamento do agravo de instrumento e somente depois se pronunciar, de acordo com o valor a ser fixado por Vossas Excelências no agravo de instrumento,
se pronunciar acerca da matéria relativa à possível extinção do cumprimento de sentença. Desta forma, pedindo vênia ao eminente relator, nós entendemos que não houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Por quê? Porque a sentença, equivocadamente, terminou a relação processual, findou o cumprimento de sentença, sem aguardar que este colendo Tribunal de Justiça pudesse examinar se a redução de 780 mil das astreintes para apenas 10 mil seria justa ou injusta, proporcional ou não proporcional, razoável ou não razoável. Deste modo, entendemos que o agravo interno deve ser provido para que se reforme o entendimento que declarou perda superveniente do objeto, vez que houve um erro injudicando no juízo de primeiro grau que, quiçá, tenha induzido a relatoria a acreditar que a superveniência da sentença teria gerado superveniente perda do objeto do agravo de instrumento. É nesse sentido que se pede a Vossas Excelências o exame da matéria, a fim de que, provido o agravo interno, o agravo de instrumento possa ser conhecido e acreditamos igualmente provido, se não para manter o valor integral de 780 mil, considerando que se mostra não razoável diante de uma causa de um pouco mais de 100 mil reais, pelo menos para não permitir, por igual critério, que se venha a ferir a proporcionalidade de modo tão brusco, reduzindo de 780 para 10 mil, o que seria, repito, um prêmio ou um incentivo a que qualquer instituição, quanto mais um banco, viesse a menoscabar, desprezar, desrespeitar as decisões emanadas do Poder Judiciário, ao nosso ver, o maior atingido pela conduta desidiosa da parte agravada. É como se suplica a Vossas Excelências e desde já agradeço o primoroso tempo e a oportunidade nessa sustentação oral, senhor presidente. Não, doutor Romero, passa a palavra ao relator, desembargador Emanuel. Senhor presidente, essa especificidade apontada, Vossa Excelência gosta de dizer que é o colorido especial. Na verdade, o depósito foi feito de 10 mil reais, né? E o agravo, como Vossa Excelência está falando, ela foi exatamente para atacar, enfrentar essa redução de 7,9 para 10. Vou retirar de mesa para dar uma analisada. Desembargador presidente, só um relator, só uma pequena dúvida, um esclarecimento. Dessa decisão terminativa, da sentença definitiva, eles aforaram embargos? Não. O agravo. Não. Pelo Nós que o não advogado estamos está aqui falando, discutindo houve um matéria. agravo do instrumento, Nós da estamos decisão do juiz. discutindo apenas a perda do objeto. Houve embargo da sentença? Embargo da Após sentença. a sentença Não. de extinção, senhor presidente, o senhor presidente me dirigiu a palavra, então. Retira. Pois não, desembargador Raimundo. Respondendo a pergunta do após a prolação dessa sentença, nós peticionamos ao juiz de primeiro grau e ele determinou à secretaria que examinasse em que situação se encontrava o agravo de instrumento. A secretaria forneceu as informações e, depois disso, o juiz proferiu um despacho que certifica que se deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para depois ele se pronunciar acerca da matéria. Foi essa providência posterior adotada, desembargador Raimundo Nonato, após essa prolação da sentença e foi posterior à propositura do agravo de instrumento. Mas se não foi aviado qualquer recurso, desembargador Mauro, essa sentença transitou em julgado. Eu estou entendendo perfeitamente o que o desembargador Raimundo Nonato está. Eu não entendi o que ele falou. Desembargador Manuel, após a sustentação oral, mas pelo que dito aqui pelo eminente advogado, doutor Romero, essa redução ela se deu na própria decisão, na sentença que extinguiu? Não, Excelência. Se Vossa Excelência se me permite, essa decisão, ela ocorreu... Ou foi anterior? Foi anterior. Foi anterior. Porque, na verdade, nós fizemos uma petição às folhas 4... Na citação da Vossa Excelência não ficou claro. Peço desculpas, então, Excelência. Claro. Na verdade, houve a seguinte sequência. Houve a decisão interlocutória
de redução do Certo. valor das astreintes Vossa por Excelência, ocasião do Vossa julgamento Excelência da agravou. acusação. Isso. Depois ele julgou. Ele extinguiu. Exato. Depois que ele liberou o alvará só do montante incontroverso de R$10.000, ele extinguiu, não considerando a existência do agravo de instrumento. Na verdade, a decisão interlocutória ela se deu quando o juiz de primeiro grau apreciou a impugnação da parte agravada, rejeitou a impugnação. Houve uma sentença de extinção do cumprimento de sentença. Em relação ao montante incontroverso. Mas, por outro lado, Essa sentença, é o que eu vou em verificar. tese, ela teria que ser atacada. Isso. Ela teria que ser Senador Emanuel, a vossa decisão Não é isso, Padre Donato? É a vossa decisão, desembargador Emanuel. Mesmo de forma certa ou equivocada, na prolação da sentença do magistrado Acó, ela deveria ser atacada pelo recurso cabível. Exatamente. Isso é o entendimento do nosso TJ. Aqui, o Ceará tem decisão igual a que foi feita pelo desembargador Emanuel. Gente que causa perdas supervenientes. Você vai tirar de mesa. Para a sentença, tem que ter apelação, para poder ser analisado o que está na sentença. Mas o argumento, Sua Excelência, o advogado, é que ele só poderia sentenciar depois de ser resolvido o agravo. E ele acabou de falar que tem algum despacho para poder saber como é que se encontrava o agravo. E aguardar o resultado do agravo, a solução do agravo. Vou falar em tese também, Padre, porque Vossa Excelência falar em tese. Eu entendi. Perfeito. Não importa. Outra coisa, assim, com todo respeito, o magistrado. Se era momento ou não de prolatar a sentença. A sentença em tem que tese, ser atacada. ele não era impedido de prolatar a decisão que ele entendia cabível. Porque não tinha decisão do tribunal suspendendo o processo. Né? Na verdade. Né? Mas aí. Bom, eu quero retirar de mesa para olhar algumas particularidades. Feito retirado de mesa, julgamento suspenso. Cientificado do doutor Romero nesse momento. Perfeito, Excelência. Mas a lembrança do desembargador Ramon Nonato. O raciocínio dele está correto. Foi providencial. Mas de qualquer forma, quero dar uma analisada. É bom. Melhor. Perfeito. Não vai ocasionar nenhum prejuízo a quem quer que seja. De apelação, sim, Excelência. De apelação, com certeza. Agora, houve a advertência anterior ao juiz de primeiro grau que o montante liberado, então liberado por alvará, só se referia ao incontroverso. E por isso ele ponderou e pediu para examinar, após a sentença, a situação do agravo. Porque, de qualquer maneira, há um equívoco na medida em que não se poderia atestar a conclusão total do cumprimento de sentença se a liberação foi apenas parcial. Como diz no interior, não tinha aparecido ainda aqui, não. Foi não, doutor. Então, vamos aqui. Eu chamo a julgamento. A apelação civil de traíra, apelante Simons Limitada. Acho que é aquela empresa telefônica, né? Antiga, né? Bom. Apelada Cortês de Engenharia Limitada. É 82, relatoria do Bador Raimundo Nonato. 0009-4858-2013-806-0175. Pode falar? Boa tarde, excelências. Só um momentinho. Desculpa. Terminar aqui de anunciar o feito para o exequio. Então, há um pedido aqui de citação pela Cortês de Engenharia Limitada, através do Dr. Leonardo Pitombeira, Dr. Francisco Felipe, Dr. Caio. Cientificando mais uma vez aos colegas aqui que se trata do exercício ou não do juiz de retratação, aplicação do tema 1076 do STJ. Pois não, doutor? Vossa Excelência. Boa tarde, excelências. Para não me estender muito, né, já que todos os advogados que chegam da Vossa Excelência. O advogado representando. E quer realizar uma citação oral. Pronto, a gente viu aqui até
perguntar, né, para uma questão de ordem, talvez até um lead case, doutor, porque a gente... Vossa Excelência é o doutor? Francisco Felipe. Francisco, doutor Felipe, eu vejo aqui que Vossa Excelência... A gente está em juízo de retratação. Juízo de retratação. Então, não há previsão regimental... Pronto, a gente não viu nem a previsão, nem a não previsão. Mas quando não há, tem que ser expressa para que se possa deferir a sustentação oral. A gente veio acompanhar. A interpretação é de que, como não há previsão no regimento interno, não é possível... Entendi, não, perfeito. É porque assim, a gente está defendendo... Nós estamos em sede, não. A gente está defendendo os nossos honorários e a gente veio aqui para participar e, se for possível, expor a nossa tese, né? Nato, é um juiz de retratação, houve o recurso, a Câmara decidiu rapidamente, né? Por equidade, houve o recurso especial, voltou para a aplicação, retratação ou não, do tema 10.7.000, ou seja, Bardô Nonato, Bardô Manuel de Bardô Carlos, nós estamos em sede, digamos, nós não somos jamais, né? Só para efeito de ficar bem claro, nós estamos em sede de recurso especial, né? Então, também por isso, né? Exatamente. É um juiz de retratação, já em sede de um recurso especial que foi interposto, não tem previsão regimental. Lamentavelmente, eu tenho que indeferir. Certo, né, a gente veio mais acompanhar. De Vossa Excelência. Alguma objeção, colegas? Não, se não tem que ser expresso mesmo. Não, tem que ser expresso. Se não for, a cada um vai ter que ter aquela... Mas ele é julgado em sessão, Excelência? Isso. Ah, maravilha, é o que a gente quer. Então, eu passo a palavra ao eminente relator de Bardô, Raimundo Nonato Silva Santos. É 82. Microfone de Bardô Donato. Estava sem som, desculpe aí. Oi, não, senhor presidente, nobre advogado, é o 82 da pauta, o processo número, uma sequência 30948588-2013. Aqui, apelante, apelação civil, apelante Siemens Limitada, o advogado doutor André e o doutor Rafael, e a apelada Cortez Engenharia. Aqui na parte dispositiva da nossa decisão, eu passo aqui a leitura. Existe juízo de retratação. Aplicação, nesse caso, nós estamos aplicando, senhor presidente, o enunciado da lei do tema, o 10.7.6. Assim, levando-se em conta os parâmetros estabelecidos nos incisos 1 a 4 do artigo 85 do CPC, entende que os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo que representará montante suficiente a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causílio dos presentes autos, haja visto o valor atribuído à causa. Nesse caso, verificando-se, pois, contrariedade entre o julgamento atacado por recurso especial e acórdão proferido pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo, tema 10.7.6, voto no sentido de, exercendo o juízo de retratação, modificar o acórdão proferido por esta primeira Câmara de Direito Privado para reformar a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, fixando os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa atualizado. É esse o meu entendimento, senhor presidente. Pois não, advogado Raimundo Nonato. Eu agradeço a Vossa Excelência. Colegas, a gente já vem aqui debatendo há vários meses sobre essa temática, possibilidade da aplicação da equidade,
né? Mesmo naquelas situações onde o valor da condenação, do proveito econômico ou o valor da causa for elevado. Nessas situações, diferentemente do tema 1076 do STJ, nós estamos adotando a equidade. E é tanto que, nesse caso, do caso de Bador Donato, se adotou a equidade, se aplicou, se codificou os honorários advocatícios em R$5.000. Né? O STJ, de fato, nessa temática, nesse repetitivo, diz diferente. Diz que mesmo a condenação elevada, mesmo o proveito econômico elevado, mesmo com o valor da causa elevado, não se deve aplicar a equidade. Deve-se estabelecer um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre sobre a condenação, o valor da causa ou o proveito econômico, dependendo da situação. Nossa Câmara vinha fazendo essa aplicação. Qual? Nossa Câmara aplicava com frequência a equidade. A Câmara entendia que, entende ainda, que há outros valores, inclusive de natureza constitucional, e é tanto que hoje nós temos uma repercussão geral reconhecida pelo STF nessa temática, né? Se argumenta, não, ali é para discutir os honorários por equidade em relação à fazenda pública. Sim, mas as premissas são as mesmas. Aquilo que se aplica lá, a fazenda pública, do meu entendimento, dos colegas aqui, também pode ser perfeitamente aplicável nas relações privadas, que é que estamos aqui a decidir, não é? Evitar, de forma bem resumida, enriquecimento indevido, não é? Fora daqueles parâmetros, às vezes ações simples, os honorários ficam estratosféricos. Mas, recentemente, o Bador Donato cita aqui no voto, e com muita propriedade, recentemente a nossa seção de direito privado, que é quem reúne todas as câmaras de direito privado, a seção superou aquele entendimento da possibilidade da aplicação da equidade com relação aos honorários advocatícios. Mesmo superou aquele entendimento e reconheceu a aplicação do tema 1076, muito recentemente. Um debate muito grande lá na última segunda-feira do mês passado, para ser mais preciso. Houve um debate muito grande e a maioria folgada, teve 7 votos pela aplicação da equidade, um deles foi o meu, mas a sessão decidiu que, naquela situação, onde o valor da causa era altíssimo, né? Mais de 40 milhões de reais, fora os encargos legais, juros de correção, teríamos aí, com certeza, perto de 50 milhões de reais, mas a sessão decidiu pela aplicação do tema e lá os honorários permanecerem 10% sobre esse valor da causa. Né? E esse debate vai vir à tona, como de fato já veio aqui para o exercício do juiz de retratação. Mas de Bador Donato, eu só para manter coerente, não é o primeiro recurso especial que chega da vice-presidência para o exercício ou não desse juiz de retratação. Eu mesmo já fui relator de alguns. E eu, para manter a coerência de Bador Donato nas minhas decisões, respeite mais a de Vossa Excelência, nós sabemos qual é o entendimento de Vossa Excelência. Vossa Excelência defende bem a aplicação do tema, porque é de natureza congente, Vossa Excelência entende, o voto justificado, o voto aqui são, os Bador Donato são mais de 20 laudas, 21 laudas, está muito fundamentado. Mas nesse caso específico aqui,
desembargador Carlos Augusto, tem uma nuance. Qual é a nuance? É que houve um recurso especial, retornou da vice-presidência, mais uma vez. Desculpe a redundância de ficar aqui repetindo, mas é para ficar muito claro. Para retratação, aplicação ou não do tema 1076, se retrata ou não. E eu tenho adotado, colega, só para manter como já disse também, para manter a coerência, eu tenho realizado, nesses casos, uma decisão bem singela que eu vou fazer aqui a leitura rápida sobre esse tema. Que foi essa decisão, eu prolatei em outro, no recurso especial em apelação civil 00466-774-34-2009-806-0001, que, mutatis mutandis, se aplica perfeitamente a esse exercício ou não do juiz de retratação, nesses autos que Vossa Excelência está aqui atentamente e ansioso, né, pelo resultado. E é natural, né? Uhum. Mas aqui eu venho dito, e eu não estou fazendo isso. Isso o quê, Mauro? Como eu gosto de dizer. Estou decidindo dessa forma, de acordo, Madame Manuel, com que vários ministros do STJ e ministros estão também a decidir. Vamos aqui, é rápido. Naquele lá, ouça-se, nesse aqui, os autos foram aqui restituídos, a minha relatoria naquele lá, e aqui, evidentemente, a relatoria do eminente desembargador Nonato. Por determinação da vice-presidência, para exercício do juiz de retratação, previsto no artigo 1032 do CPC, apontada é a mesma coisa, entre aspas, uma aparente dissonância entre o acordo da primeira Câmara de Direito Privado deste tribunal e o precedente do STJ. Tema 1076, repetido, versando sobre a fixação dos honorários por apreciação equitativa, afastando-a quando os valores da condenação da causa do proveito econômico da demanda forem elevados. Certo, contudo, é que a temática objeto da determinação de reanálise em juiz de retratação fora posteriormente afetada pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento sobre o rito da repercussão geral, tema 1.255, impondo-se, por conseguinte, a suspensão do feito perante este tribunal, isso é o que eu venho adotando, nos feitos exatamente os mesmos desses da relatoria do desembargador Raimundo Nonato. Suspensão do feito perante este tribunal até a publicação do acórdão paradigma. Salientes, por oportuno que o egrégio STJ, Superior Tribunal de Justiça, venha adotando semelhante providência, devolvendo às cortes de origem os recursos especiais que envolvem a questão de direito supracitada, a fim de que permaneçam sobrestados. Ilustrativamente, confira-se no que interessa, e eu dou um destaquezinho aqui. Aspas, processal civil, administrativo, ação rescisória, desprovimento do agravo interno, manutenção da decisão recorrida. E veja bem, desembargador Emanuel, vários sobestamentos, desembargador Carlos e desembargador Nonato, vários sobestamentos, inclusive em relações privadas, que é o que nós ensinamos aqui todo dia. Nós somos a Câmara de Direito Privado. Processal civil, administrativo, ação rescisória, tal, devolução do processo ao tribunal de origem para aguardar a publicação do acordo do recurso extraordinário representativo da controvérsia. Incidência da súmula tal. Eu não tiro uma dúvida. O juiz me nomeou como professor da minha cliente. Aí, nesse caso, como já está da denúncia, né? Aí já vai dar a citação, né? Para dar resposta à acusação. No caso, eu é quem tomo ciência, como sou curador especial dela, ou eles fazem algum ato pessoal para ela? Alguém com som aberto aí. Alguém com o microfone ligado. Desligou? Então, continuando, colegas. Aqui para ficar bem resumido.
Nesse um pouco longo aí, no item 6, diante desse contexto, deve o recurso aguardar no tribunal de origem, com a devida baixa nessa corte, STJ para corte de origem, para o tribunal, para que, após a publicação do acordo do respectivo recurso extraordinário repetitivo da controvérsia, em conformidade com a previsão tal. Aí o agravo de instrumento no agravo em recurso especial, estou discriminado aqui, Francisco Falcão, julgado agora, decidido, melhor dizendo, né? Agora em 29 de abril de 2024. Temos outro aqui, também do STJ. Eu vou ler só aqui a parte que interessa. Número 3. A discussão travada nos autos envolve a questão pertinente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa. Artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil. Quando os valores da condenação da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Cita aqui o recurso extraordinário. Em observância ao princípio da economia processual, é possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acordo a ser proferido na repercussão geral, devendo tais recursos serem apreciados na forma do artigo 1040 e 1041 do CPC 2015. Esse é relativo do ministro Benedito Gonçalves, na primeira turma, julgado, decidido agora em 22 de abril de 2024. O anterior é de relatoria, eu acho que eu disse, né, do ministro Francisco Falcão, segunda turma, você tem o da segunda e da primeira. Julgado, eu já disse, né? 29 de 4 de 2024. Bem recentíssimo, né? Mês passado. Né? Poucos dias. Né? Então, aqui no dispositivo que eu venho adotando é o seguinte, Badoca, do exposto, encaminho-se os presentes autos à consideração da douta vice-presidência em observância à suspensão resultante da afetação pelo Supremo Tribunal Federal quanto à temática em discussão. E eu tenho adotado isso. Até hoje, ano passado eu já fiz algumas, sim, vários, até hoje, não houve nenhum empecilho, nenhum entrave. A vice-presidência, pelo que eu sei, está acatando e o feito fica suspenso até a decisão da temática lá pelo STF. Então, desembargador Nonato, o meu voto é nesse sentido. Não é? Com todo respeito que Vossa Excelência merece, e merece mesmo, parabenizo Vossa Excelência pelo judicioso voto, mas para manter uma coerência nas medições, as decisões fiquem retilíneas, mantendo uniforme, coerente as minhas decisões, eu vou votar nesse sentido. Né? Vossa Excelência vota no sentido de sobrestar o processo. Sobrestar. Eu não vou acompanhá-lo nesse quesito, porque não tem nenhuma determinação do ministro relator lá do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, nesse processo específico. E de sorte que eu mantenho a minha decisão de aplicar o tema 1076, pedindo venha a Vossa Excelência. Pois não, Badonado. Como vota Bador Carlos Augusto? Gomes Correia. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde. Mais uma vez, renovando aqui os cumprimentos, pedindo vênia ao nobre relator, mas eu vou manter o meu entendimento. Nós temos esse tema está suspenso, digamos assim, está em apreciação no Supremo Tribunal Federal, já foi admitido como repercussão geral, muito embora alguns defendam que não se aplica só à fazenda pública, mas com a devida vênia, eu discordo. O princípio segue os mesmos, os balizamentos são os mesmos. E para manter a minha coerência, apesar de ter sido vencido no mês passado, mas eu acompanho a divergência, pedindo vênia à relatoria. Desembargador Carlos Augusto, só um detalhe. Quer dizer, nessa situação, nós estamos a descumprir o tema 1076 e também a decisão da nossa sessão, não é? Porque a nossa sessão... Isso aí, ao meu ver, comporta até o advogado ajuizar uma reclamação junto ao relator lá no STJ. No caso, eu acho que até o ministro Raul.
Porque aí nós estamos descumprindo a nossa decisão da sessão de direito privado e estamos descumprindo também o tema 1076. É minha opinião. Excelência, se Vossa Excelência acompanhar, recentemente o próprio STJ aplicou a equidade. E no nosso país, com a devida vênia, nós não temos crime de hermenêutica. Entendeu? Mas aí, é no caso concreto, né, desembargador Carlos Augusto? Caso concreto. Veja bem, desembargador Donato. Nós não estamos aqui rejeitando ou não, deixando de se retratar ou não. A minha proposta é apenas de suspender, retornar para a vice-presidência e lá aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, como vários ministros do STJ estão fazendo. Então, assim, no meu entendimento, não há nenhum descumprimento do tema. Por quê? Porque nós não estamos entrando, nós estamos ainda no começo, numa suspensão. Nós não estamos dizendo, não se aplica o tema, aqui é para manter a equidade. Não. Nós não estamos dizendo isso nesse juízo. Permita-me uma intervenção, pode? Pois não. Então é só isso. Inclusive, Excelência, Dr. Nonato, recentemente, o órgão especial, a qual faço parte como suplente, houve um julgamento, e lá o desembargador Mauro também faz parte, o desembargador Emanuel, a presidência está sustando, digamos assim, os processos, então, inclusive o Código prevê, né? O Código prevê que ele fique na vice-presidência até a apreciação, isso, né? Agora não me fala a memória do artigo, previsão expressa, em que ele fica até que seja dirimida. De fato, não há decisão no repetitivo de suspensão. Não há. Repetitivo, já desculpe, não, na repercussão geral, não suspende o processo, mas a temática precisa ser dirimida ainda pelo Supremo. Não se está decidindo. Vamos aplicar, rejeitar a retratação. Muito bem. Então, como se trata apenas de um juiz de retratação, eu anuncio o resultado do julgamento feito suspenso. Para ser mais preciso, caminhar os presentes autos à douta vice-presidente e observância a suspensão resultante da afetação pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à temática em discussão. Decisão por maioria. Vamos seguir, colegas, aqui para o 87. Presidente, só uma observaçãozinha aqui. Pois não? Olha, vários, né, mano? Mesmo? Som, desembargador Emanuel. Não estou ouvindo, desembargador Emanuel. Vamos deixar para quando Vossa Excelência anunciar, né, Vossa Excelência, vou proferir o voto. Meu presidente, permita-me aqui. 1032, né? 1030. Só permita-me desembargador Renato, só uma observação. O artigo 1030 do CPC. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias, fim do qual os autos serão conclusos ao presidente ou vice-presidente do tribunal, que deverá, 2 pontos. Aí nós temos o inciso 3º, sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo, ainda não é decidida pelo Supremo Tribunal Federal, o STJ, conforme se trata de matéria constitucional ou inconstitucional. No caso, como a matéria foi afetada para o STF, fica sobrestado. Sobrestado, entendeu? Exatamente. É a lei, né? É tanto que a vice-presidência, no meu entendimento, é a lei, a interpretação é essa, e a vice-presidência tem acatado. Isso foi no órgão especial, por sinal, como eu coloquei aqui.
Se o Supremo decidir não é possível a equidade, acabou. 10% sobre o valor da causa, nesse caso aqui. Acompanho a relatoria se a decisão foi essa. Não tem nem o que discutir. Pois não, doutor? De nada. Não é isso, Padrão? Eu acho que é. Estava falando aqui para você. Vamos. No ponto 4, que é dentro dessa mesma toada aí, tem um que seria R$600 mil de honorários. Tem um aqui que vai vir ainda, um recurso, que já foi para a pauta, que seria de 1 milhão, mesmo deve ser, 1.300.000 e tantos. 1.300.000. Uma extinção sem julgamento de mérito. Mas, é como Vossa Excelência falou, o desembargador Carlos Augusto, né, o desembargador já manifestou-se o pensamento dele, o desembargador Raimundo Nonato, mas o bem está afetado. O bem não, o tema. O tema está afetado. Afetado. E de forma umbilical. Todo dia eu torço que o STF resolva isso, que toda semana nós estamos aqui lidando com essa temática. E processo nosso fica parado. E ficam parados. Pois não. Mas o voto e a manifestação do desembargador Nonato, viu? Manifestação e o pensamento do desembargador Nonato, viu, senhor presidente? Viu, senhor presidente? O voto do desembargador Raimundo Nonato tem uma fundamentação muito boa, excelente, né? Mas precisamos aguardar o STF. Não, apelação. Embora que eu estou falando aqui, eu não voto, né? Nessa turma aí, né? Sem problema. Chama a julgamento a apelação Silvio Crata, apelante apelado Romildo José de Siqueira Bringel, apelante apelada Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri, SC Limitada, apelado João Roberto Marques, apelada Facilda Parente Marques, relator e desembargador Raimundo Nonato Silva Santos. O número é SAG 0002. É o 87. Isso. 0002 152 92 2002 806 0071. Requereu sustentação oral o apelante e também apelado Romildo, e também que é apelante e apelado Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri. Romildo através do Dr. Inaldo Siqueira e Anderson Belém, e o hospital através do Dr. Thales. Vossa Excelência é o Inaldo Bringel. Dr. Thales se encontra? Ali. A pergunta vai dirigida a Vossas Excelências. Se dispensa a leitura do relatório. Dispensa? Sim. Então, relatório dispensado. Inicialmente, eu passo a palavra ao doutor Inaldo. Vossa Excelência dispõe de até 15 minutos. Muito boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhor presidente, eminente desembargador Mauro Liberato, eminente relator, doutor Raimundo Nonato Silva Santos, em nome de quem saúdo aos demais desembargadores e a todas as autoridades aqui presentes, e também ao meu colega Thales, em nome de quem saúdo os advogados, colegas e as advogadas. Eminentes desembargadores, o que me traz aqui do Cariri para cá, para fazer essa sustentação oral, é um duplo sentimento. O primeiro, de angústia e preocupação, em face da sentença que foi prolatada numa ação indenizatória que condenou o meu cliente e também o Hospital de Fraturas como tendo responsabilidade civil
na modalidade subjetiva, portanto culposa, em relação ao falecimento de um paciente. Então, esse primeiro sentimento de preocupação me move até aqui, mas, por outro lado, um sentimento muito maior de esperança, de justiça e de confiança de que esse resultado pode e deve ser revertido pelas razões que eu vou declinar a partir de agora. Todas elas absolutamente fundamentadas e localizadas nos autos. Então, a sentença peca por duas razões iniciais. Uma, alusiva a erro de direito, porque somente na sentença se desconsiderou tratar-se de uma autêntica relação de consumo. Ao longo de 20 anos, esse processo é de 2002, todos os outros juízes que atuaram na causa trataram o caso como, de fato, ele é uma relação de consumo, haja vista que há uma prestação de serviço diretamente remunerada. Os incidentes processuais, como denunciação à lei de exceção de incompetência, foram todos decididos com base no Código de Defesa do Consumidor, norma eminentemente muito mais favorável ao interesse dos autores. Somente na sentença, não se sabe por quê, o CDC não foi sequer mencionado, e apenas o Código Civil, elegendo o magistrado, o douto magistrado, o Código Civil como sendo o diploma a reger este caso. O que pecou gravemente, porque ao elencar as responsabilidades como sendo semelhantes, condenando solidariamente o meu cliente, que é um profissional liberal, um cirurgião dentista, cirurgião bucomaxilofacial, e depois a pessoa jurídica ao hospital, ele acabou desprezando um detalhe absolutamente relevante, que trata-se da distinção entre as responsabilidades que acometem o profissional liberal, de acordo com o artigo 14, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que só responderá quando ficar evidenciada e demonstrada categoricamente alguma categoria culposa, ao passo em que o hospital, como explorando a atividade econômica, responderá objetivamente, não sendo necessário, portanto, a demonstração do liame culposo, senão do nexo de causalidade. Esse é um grave problema. Mas os outros problemas, excelências, são de ordem probatória, fática. E aí a sentença peca de forma ainda mais grave, porque ela parte, excelências, de premissas equivocadas, afirmando fatos inexistentes em dados momentos e desprezando acontecimentos relatados nos autos e que estão provados. Ou seja, afirmou que não existiu, e aí concluiu falsamente em virtude de uma afirmação que não tinha lastro fático, e em outras ocasiões deixou de mencionar acontecimentos absolutamente relevantes para a sorte do feito, do que eu passo a destacar agora, advertindo que se algo, um raciocínio lógico, silogista, se a gente parte de premissas equivocadas, há uma probabilidade muito grande de se chegar a uma conclusão igualmente equivocada em razão das premissas que não guardam conexão com a realidade. E assim diz a sentença na página 1000, primeira página dela, que o médico Romildo Bringel cometeu erro médico. Há um primeiro problema aí. O profissional que atendeu esse paciente sofreu um trauma gigantesco de um acidente de moto, passou a noite bebendo, pegou uma moto sem capacete, saiu dirigindo, desabalou a carreira, bateu, sobrou numa curva, bateu num poste, derrubou o poste, chegou quase morto no hospital, e aí passou a ser atendido por uma equipe multidisciplinar no hospital, médicos, enfermeiros, etc. E depois foram chamados o meu cliente, que é um cirurgião bucomaxilofacial, para fazer a recomposição das fraturas faciais. Logo, ele não é médico. Quem não é médico não pode cometer erro médico. Primeiro erro da sentença. E ela vai narrando fatos menores, chamando frequentemente o meu cliente de irresponsável. Em outros termos, cometer negligência. Por exemplo, na página 1000 ele diz, olha, o segundo requerido, que é o meu cliente, o primeiro requerido do hospital, quando foi limpar o paciente, derramou éter nos olhos dele, o que demonstra clara negligência. Ora, excelências, esse fato não foi sequer afirmado pelos autores. Na petição inicial dos autores, ele narra isso como tendo sido causado pelo primeiro requerido, que é o hospital. Supostamente, se isso aconteceu e não restou provado, mas se isso aconteceu, foi por um enfermeiro do hospital, e não pelo meu cliente, que não participou desse primeiro momento, e já foi chamado de irresponsável. No segundo momento, a sentença diz que várias atitudes omissivas e comissivas do Dr. Romildo
segundo requerido, no caso apelante aqui, contribuíram para o evento desfecho final como morte do paciente. Ora, as várias atitudes comissivas e omissivas não foram elencadas. Ele disse que inicialmente ele foi negligente, porque deixou cair até nos olhos, disse depois que ele não solicitou providências junto ao hospital para que se pudesse detectar a eventual hemorragia que acabou acometendo o abdômen do paciente, mas isso não é verdade, porque nós temos em 4 passagens distintas, 4, nas folhas 68, 76, 84 e 92, são todos prontuários hospitalares assinados pelo Dr. Romildo, onde ele solicita expressamente a opinião de profissionais médicos sobre o quadro geral do paciente. Haja vista, a responsabilidade dele está restrita por uma competência legal tão somente à face. Então, está provado que a sentença afirmou algo que não condiz com a realidade, ao dizer que ele não tomou providências, não pediu orientações médicas, estão aqui documentadas nessas páginas que eu repito, 68, 76, 84, 92. E outra, Excelência, algo absolutamente grave ocorreu aqui na hora da sentença, é que nos autos só existem provas documentais. A prova testemunhal, frágil dos autores, foi colhida, depois foi perdida a mídia digital, e tão frágil que foi, a prova foi excelente para o meu cliente na época, eu me lembro, estou no processo desde o início, as testemunhas favoreceram demais o meu cliente. A mídia digital foi perdida, quando o juiz marcou para requerer as testemunhas dos autores, eles desistiram das testemunhas, porque não trazia nenhum proveito a eles, senão a nós. Então, o que sobrou para a matéria probatória, para que fosse prolatada a sentença, são os prontuários médicos, documentos que foram carreados aos autos e um parecer médico emitido por um perito nomeado pela Justiça. E o perito, Excelências, respondeu categoricamente a 6 perguntas que eu lhe formulei na ocasião, e ele diz expressamente não haver qualquer liame entre a conduta ou as condutas do meu cliente que procedeu às cirurgias reparatórias e que estavam todas perfeitas, bem sequinhas. Na ocasião em que ele faleceu, as cirurgias estavam já com casca, fazendo todas secas, não tinha nenhum erro de procedimento, tal qual atestou aqui o parecer, o laudo médico. Se não vejamos as folhas 897, no quesito de 3.8, lhe foi perguntado se da análise pericial realizada nos ossos da face de Luiz Alberto, a vítima, o paciente, é possível concluir que existem provas seguras de que tenha ocorrido erro nos procedimentos cirúrgicos realizados pelo Dr. Romildo Bringel. Caso a resposta seja afirmativa, se digne o perito em apontar qual ou quais equívocos cometidos. Resposta: não. Pergunta seguinte: era do conhecimento público e notório ou consta de algum informe apresentado ao Dr. Romildo e que o decujus, antes dos procedimentos cirúrgicos, possuía algum problema gástrico? Resposta: não. Logo, o procedimento ou os procedimentos adotados não eram contraindicados, ele não era sensível a nenhum tipo de medicação específica. Né? Um outro erro da sentença que confundiu efeito colateral com contraindicação, né? Como será visto mais adiante. No item seguinte, o paciente tinha algum impedimento ou limitação para o uso de qualquer dos medicamentos administrados? Resposta do médico perito: não. E as 2 perguntas mais relevantes no nosso entendimento da venha, a 3.12 e a 3.13. A primeira: a relação de causa e efeito entre os procedimentos cirúrgicos realizados pelo Dr. Romildo e a causa mortis do paciente? Em caso afirmativo, relatar de forma circunstanciada. A resposta: não. E na 13.13, de forma absolutamente segura. É possível a perícia legal médica e odontológica concluir que a morte de Luiz Alberto ocorreu em virtude de atos comissivos ou omissivos praticados pelo Dr. Romildo Bringel durante os procedimentos cirúrgicos e nos pós-operatórios. Em caso afirmativo, informem os peritos qual ou quais foram as ações perpetradas pelo Dr. Romildo que causaram a morte de Luiz Alberto. Preste atenção, Excelência, na resposta categórica do perito: não. O mesmo é odontólogo, cujo ato cirúrgico competente ao mesmo foi realizado.
A solicitação de exames não compete à sua área de atuação, como endoscopia digestiva, colonoscopia ou outro exame de imagem e arteriografia, que são atos médicos. Ora, excelências, salvo o melhor juízo, está a perícia técnica, que é quem tem condições de falar sobre isso, atestando que não houve qualquer categoria culposa, diferentemente do que foi afirmado na sentença, contendo grave equívoco. Mas vejam, por derradeiro, um outro erro de premissa, absolutamente relevante para a conclusão equivocada na sentença, é quando o doutor juiz acha que cai numa cilada montada pelos advogados dos autores, que tratam a todo instante os requeridos, como se eles tivessem as mesmíssimas responsabilidades, e por isso eu chamei a atenção para o equívoco de não enquadrar no Código de Defesa do Consumidor. Eles disseram assim, os requeridos, ao tomarem conhecimento de que o paciente estava sangrando com hemorragia, tomaram alguma providência? Aí a sentença vai e diz que os requeridos não tomaram providência. Ora, excelências, vejam a gravidade do problema. Em primeiro lugar, o meu cliente, como dentista, não foi informado que o paciente começou a sangrar, tem uma hemorragia estomacal. Logo, não foi ele quem constatou a hemorragia, e a sentença afirma isso. E os requeridos, ao tomarem conhecimento, ao constatarem a hemorragia, nada fizeram para salvar a vida do paciente. Isso não é verdade, porque o meu cliente jamais foi informado da hemorragia, porque ele não estava lá e não era médico. Ele só veio tomar conhecimento quando o paciente foi transferido do hospital e já tinha entrado em óbito no segundo nosocômio. Então, essa afirmação é uma afirmação que não encontra guarida nos autos, porquanto desprovida de qualquer realidade. E, por derradeiro, mas não menos importante, eu gostaria de salientar que há uma diferença substancial entre os conceitos de efeitos colaterais ou reações adversas e de contraindicação. Ora, num acidente com esta magnitude, com uma cirurgia de grandes proporções, haja visto que o paciente teve lesão considerada de LEFO 3, que significa que a pancada foi tão grande que fraturou todos os ossos da face, tendo inclusive disjunção crânio-facial. Então, uma cirurgia que durou 12 horas, não seria possível deixar de aplicar anti-inflamatório, antibiótico e corticoides para reduzir os edemas. Então, assim, a medicação prescrita é a que a recomendação literária faz. E o paciente não apresentava contraindicação a isso. Logo, a medicação não era contraindicada. Os casos de contraindicação são casos atinentes a situações específicas, pontuais do paciente, que tem intolerância a determinado componente, ou uma mulher gestante. Então, as medicações eram adequadas e o paciente não tinha contraindicações. Esses efeitos foram confundidos na sentença e, portanto, isso redundou numa conclusão absolutamente equivocada. Pelo que eu rogo aqui a vossas excelências que não deixem de levar em consideração, porque a prova é absolutamente contundente no sentido contrário do que houve a conclusão do ínclito magistrado ao proferir a sentença condenatória. E por derradeiro, agora sim, se essa responsabilidade fosse tratada da forma que deveria ter sido, responsabilidade civil subjetiva do meu cliente, profissional liberal, que agiu autonomamente, e a responsabilidade objetiva do hospital, a condenação estaria muito mais assegurada, tendo em vista que não se precisava provar este liame. Tanto é verdade que o hospital, excelências, ele foi vendido a um grupo poderoso aqui de Fortaleza, a Apivida, e isso já era tão esperado por eles que eles calcionaram um valor específico para eventualmente fazer face a essa indenização. Situação bem diferente do meu cliente, que é um profissional liberal autônomo, sacrificado. Sempre que me perguntou, eu disse que o direito dele era bom, que ele provavelmente não perderia essa ação quando é surpreendido por uma decisão absolutamente equivocada, com um valor astronômico, porque condena desde a época, sofrendo atualização, algo que está hoje na casa dos 2 milhões, e que, portanto, meu cliente, além de injusto, não tem como honrar isso. É um profissional liberal que vive das suas cirurgias, dá plantão em hospital, e então eu rogo, uma vez mais, ao aguçado senso de justiça de vossas excelências, no sentido de que revertam totalmente a decisão em relação ao meu cliente. Muito obrigado. Dispensar a situação? Pois não.
Bador Donato, o eminente advogado, doutor Tales, dispensou, declinou da sustentação oral agora nesse exato momento. Pronto, presidente. Defende os interesses do Hospital das Clínicas. Então, eu passo a palavra a Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente, nobre advogado, está aí na região do Cariri, na região do Patricista, nossa terrinha. E, nesse caso, especificamente, senhor presidente, eu vou proferir a leitura da ementa e, no final, eu leio a parte dispositiva, que eu acho que seria o importante, o mais importante. Nesse processo aqui, eu estava olhando os detalhes da votação, Vossa Excelência votou, aguardando aqui a votação do desembargador Carlos Augusto. Então, eu digo aqui, na ementa, os autos versam sobre a ação de reparação por danos materiais e morais, proposta por João Alberto Marques e Facilda Parente Marques, contra o Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri, e o doutor Romildo José de Siqueira Bringel. Para tanto, os autores afirmaram que no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 2h, eu vou saltar essa parte aqui dos fatos, que todos nós já temos conhecimento dos fatos. Os autores, em síntese, afirmam que a morte do seu filho se deveu por hemorragia digestiva grave provocada por erro de procedimento da cirurgia e em decorrência dos efeitos lesivos e devastadores da medicação que lhe fora ministrada pelos promovidos. Os réus foram negligentes, segundo elas, durante a assistência médica e deixaram morrer o paciente, pois deveria o primeiro sinal de hemorragia ter submetido o paciente a uma endoscopia digestiva para detectar a causa da hemorragia e tratá-la. O magistrado, após a instrução, concluiu pela existência de responsabilidade tanto do cirurgião, que é o dentista, como também do hospital. Eu avanço aqui e eu digo aqui que, no caso especificamente, cabe ressaltar o que a jurisprudência do STJ orienta sobre a responsabilidade das sociedades empresariais hospitalares por dano causado em paciente consumidor. A responsabilidade das sociedades empresariais hospitalares por dano causado em pacientes ao consumidor pode ser assim realizada. E aqui tem decisão a síntese, né? As obrigações assumidas, aqui na parte 2 tem também os atos técnicos e outros eu avanço aqui, que para ir para a parte principal, o hospital é responsabilizado, a meu ver, indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima, de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição de natureza absoluta, prevista lá no Código Civil, nos artigos 932 e 933 do Código Civil. Nessa perspectiva, a responsabilidade do cirurgião dentista é subjetiva, a do hospital é objetiva. O hospital apenas se exime da responsabilidade se comprovada a existência do defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, em que pesem os argumentos utilizados pelo magistrado para considerar comprovada a responsabilidade civil do cirurgião dentista, entendo que não há prova nos autos da sua responsabilidade, haja vista a morte do paciente ter ocorrido em razão de hemorragia digestiva alta, devido à presença de melena, ou seja, fato alheio ao procedimento cirúrgico realizado pelo dentista Dr. Romildo Bringel. Da leitura do laudo pericial, que dormita nos autos as folhas 887 e 897, constata-se que não houve imprudência, negligência ou imperícia por parte do cirurgião dentista. Inclusive, o médico perito afirma no quesito 6, como bem o doutor disse aí na sustentação oral, que o réu solicitou a intervenção do corpo clínico do Hospital das Clínicas e Fraturas do Cariri para examinar o paciente. O perito não soube informar se houve negligência do dentista, o quesito 11, embora os medicamentos prescritos possam causar ulcerações. Aí eu cito aqui
o quesito 7. Procedimento de endoscopia digestiva alta, quesito 9. Necessário ao tratamento da hemorragia não era de responsabilidade do cirurgião dentista. Por sua vez, confirmou a necessidade de realização tanto da cirurgia de emergência como a eletiva, os quesitos 3.2 e 3.3. No 3.4 e 3.5, também concluiu pela agência de contraindicação para a realização dos procedimentos, quesito 3.6. O período não concluiu pela existência de erro nos procedimentos cirúrgicos realizados a ponto quesito 3.8. Não há prova de que o dentista tivesse conhecimento de eventual problema gástrico do paciente, 3.9, quesito. E não há prova de que o paciente tinha impedimento para o uso de qualquer das medicações administradas. Aí é o quesito 3.9. E eu avanço aqui, embora o médico perito tenha afirmado no quesito 3.5, 3.11, ser necessário profilaxia contínua com uso de inibidor de bomba de próton ou bloqueadores, H2, isso por si só não implica responsabilidade do cirurgião dentista, sobretudo porque, ao responder o quesito 3.12, o médico afirma que não há relação de causa e efeito entre os procedimentos cirúrgicos realizados pelo Dr. Romildo e a causa mortis do paciente. Além disso, ao responder o quesito 3.13, o perito concluiu que a morte de Luiz Alberto não ocorreu em virtude de atos comissivo ou omissivo praticado pelo Dr. Romildo. Inclusive, afirmou textualmente o seguinte, abre aspas, o mesmo odontólogo, cujo ato cirúrgico competente ao menos foi realizado, a solicitação dos exames não compete à sua área de atuação, como endoscopia digestiva, colonoscopia ou outro exame de imagem, como arteriografia, e é ato médico. Ele fecha aspas aqui. Nessa perspectiva, a sentença deve ser reformada, ao meu ver, para excluir a responsabilidade civil do cirurgião, dentista, pela morte do paciente, uma vez que não há, nos autos, prova de culpa, negligência, imperícia ou imprudência e do nexo causalidade entre os procedimentos cirúrgicos e a morte do paciente. Quanto ao recurso de apelação do hospital, entendo que não deve ser provido, pois não há cerceamento do direito de defesa, uma vez que houve ampla instrução probatória. Além disso, restou comprovado que o corpo médico do hospital deveria ter adotado condutas no sentido de interromper a hemorragia através de endoscopia digestiva alta, atribuição dos médicos da unidade hospitalar. Também não há prova de que o hospital possuía UTI, quesito 14. Dessa forma, está comprovada a responsabilidade civil objetiva do hospital, porquanto demonstrado o dano e o nexo de causalidade. As falhas da equipe de profissionais que atuam na instituição configuram defeito na prestação de serviço hospitalar. E a instituição tem o dever de indenizar nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, CDC. E aqui eu avanço já para os finais e digo, recursos de apelação são 2, do Dr. Romildo e da clínica, conhecidos para dar provimento apenas ao do Dr. Romildo, José de Siqueira Bringel, no sentido de excluir sua responsabilidade civil por ausência de prova de culpa e do nexo de causalidade, e negar provimento ao outro apelo aviado pela parte hospital das clínicas. E aqui, senhor presidente, eu finalizo o meu voto com a parte dispositiva. Na parte dispositiva, eu digo, diante do exposto, conheço dos recursos, dos 2 apelos, para dar provimento somente, repito, ao do Dr. Romildo, no sentido de excluir sua responsabilidade e negar provimento ao recurso interposto pelo hospital.
Por fim, é necessário adequar o valor dos honorários sucumbenciais, razão pela qual condena a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da parte Romildo José de Siqueira Bringel, no valor equivalente a 10% sobre o valor atualizado da causa, e aqui a previsão do artigo 85, parágrafo 2º, CPC, volta ao tema 1076 do STJ, e majora os honorários sucumbenciais para o percentual equivalente a 19% sobre o valor da condenação em favor do advogado da parte autora. Artigo 85, parágrafo 1º e parágrafo 11 do CPC. É como voto, senhor presidente. Pois não, desembargador Raimundo Nonato. O meu site agora deu uma travada aqui, estou sem acesso. E eu estou precisando resolver uma pendênciazinha rápida. Eu vou, com a anuência de Vossa Excelência, suspender a sessão por 5 minutos. Em seguida, lógico, retornaremos com a conclusão do julgamento. Suspenso por 5 minutos, desembargador Raimundo Nonato. Aqui, enquanto eu restabeleço meu site e resolvo aqui uma situação presidente, de um pouco de urgência, vou reiniciar aqui meu site. Sessão suspensa.